23 de julho de 2013. Liberado pela diretoria para resolver problemas particulares, Paulo Henrique Ganso chega atrasado, mas está confirmado para o jogo contra o Internacional amanhã no Morumbi. Sem jogos marcados no meio da semana, o Corinthians só pensa no clássico de domingo contra o Tricolor. Líder da Série B, o Palmeiras deve contar com a estreia do volante Eguren no final de semana contra o Guaratinguetá. Com 82% das obras prontas, o Itaquerão começa a receber painéis de vidro e se prepara para a instalação da cobertura. Desejado por várias equipes da Europa, Bernard pode fazer o último jogo com a camisa do Galo na decisão da Libertadores. E mais, Barcelona confirma a contratação do ex-técnico do News Old Boys, Gerardo Martino, como novo treinador da equipe. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, muito boa noite. No último domingo, o programa Mesa Redonda Futebol Debate exibiu uma entrevista exclusiva com o técnico Tite do Corinthians para o repórter Osmar Garrafa. Hoje nós separamos um trecho da conversa ainda inédito, em que o treinador fala dos momentos mais importantes que viveu até agora no clube, escolhe os principais gols e os jogos que mais guarda com carinho na lembrança. Confira aí. Agora, Tite, eu quero aproveitar aqui e fazer um rápido ping-pong com você sobre esse seu momento, um balanço dessas 5 conquistas. Eu vou te colocar meio que numa saia justa, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai ter que ser pontual na resposta. Fica tranquilo, tá? Que se eu não quiser responder, eu não vou dar curva, eu vou dizer, estou fora não, mas dessa, não mas tá nesse bem. ponto, a saia justa não é tão justa quanto você pensa. Então, você talvez para uma resposta tenha várias alternativas, eu quero uma única resposta, tá ok? É mais ou menos por aí, nesse ping-pong. No balanço dessas 5 conquistas, o momento mais difícil foi? Tolima. Por quê? Primeira derrota, toda uma possibilidade de um desempenho, de um desenvolvimento profissional poderia ter parado ali, não fosse a coragem do Andrés. Uma vitória inesquecível nesse balanço de 5 conquistas. Foram muitas, São mas... muitas, né? A mais charmosa, glamurosa foi o Mundial. A mais difícil foi Vasco. A de maior imposição técnica foi Santos na Libertadores. E a maior histórica é a do Boca. Um árbitro inesquecível nessa campanha, nessa trajetória. E o porquê? Eu quero generalizar. Tem o do lado bom e tem o do lado ruim. Como todo ser humano, eu também tenho. Me bate aqui meu lado negro para falar lado ruim, mas não quero falar não. Eu torço pela isenção e não quero misturar. Não quero misturar as coisas, porque tem muita gente boa e tem outros que não merecem tanto respeito. Pelo seu currículo e pelo seu momento, eu lhe permito que você pule essa alternativa. Obrigado. Tá? Mas, com certeza, se a gente fizer essa enquete com a torcida do Corinthians, a resposta vai ser Amarídia, Carlos Amarídia. Não tenho nenhuma dúvida, Tite. Um gol inesquecível nesses 5 títulos. O do Paulinho, aqui, e o de Sheik contra o Santos, Guerreiro no Mundial. A torcida decide, ele deu 3. Tudo bem, tá com crédito o homem aqui, o que eu posso fazer? Essa não sei se vai ser fácil para você, uma defesa inesquecível. Não, é do Cássio. Ou não? É o do Cássio com o Diego Souza. Cássio com o Diego Souza. E o mérito foi total do Cássio e não foi demérito do Diego Souza. Às vezes as pessoas trazem isso como, pô, o cara perdeu, o cara não perdeu. Se medirem a trajetória da bola, aquela bola ia entrar, não fosse a intervenção do Cássio. Você, com certeza, nessa trajetória, fez e tem muitos amigos, principalmente pela pessoa que você é. Então, eu gostaria que você enumerasse um amigo desse período para representar todos aqueles que sabem que realmente também tem essa parcela de amizade nesse momento seu. Uma pessoa em especial, um amigo, que represente, com certeza, um infinito número de amigos que você tem nessa trajetória. Do Corinthians, vou trazer dentro do Corinthians. Vou trazer desse espaço, dessa história dentro do Corinthians.
por essa gratidão e por esse momento, Andrés. O torcedor corintiano para você, nesse caminho? Dividir a alegria com ele. O Corinthians na sua vida é? Um marco maior da minha trajetória profissional. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom ver o Tite com o status que ele tem hoje. Bom treinador, ele é há mais de 10 anos. Com o Grêmio, por exemplo, quando ele assumiu um time grande, foi campeão da Copa do Brasil. Depois teve uma passagem vitoriosa pelo Internacional também no Sul, ganhou a Copa Sul-Americana, mas ele não figurava ainda entre os melhores técnicos do país, ele não era uma figura top. E quando ele assumiu o Corinthians, ainda era visto por muitos com certa desconfiança. Ele assumiu o time numa fogueira danada, tinha tudo para brigar pelo título, terminou em terceiro lugar, depois foi eliminado numa fase de pré-Libertadores ou na primeira fase da Libertadores, na fase eliminatória, mas foi mantido como parte de um processo profissional do Corinthians, um processo de planejamento. O Tite foi contratado porque havia confiança no que ele podia oferecer e o Corinthians acabou recompensado. Um trabalho muito sério. Eu me lembro que quando ele assumiu o Corinthians, na época até participava do Mesa Redonda, eu me lembro de um convidado do Mesa Redonda até, de certa maneira, menosprezando o Tite. Muita conversa, jogador não gosta disso, é muito blá blá blá, parece um padre. Pois é, com fala mansa, com muita serenidade, com sentido de justiça, ele conseguiu o que a maioria dos técnicos do futebol brasileiro jamais conseguiu. Tornar um grupo grande, um grupo de estrelas vencedor. Tem muita gente que prefere trabalhar com uma ou duas estrelas porque é mais fácil de administrar egos. Olha, o Pato fica no banco de reservas, o Emerson já ficou no banco de reservas, tantos outros jogadores, o Chicão, que era capitão do time, ficou no banco de reservas. Quer dizer, isso graças a esse sentido de justiça do Tite, mas não é só na relação, no trato com o atleta que o Tite tem méritos, não. Isso eu falo com total isenção, mas também taticamente falando. O Corinthians é o time mais europeu da história do futebol brasileiro. Jamais vi um time com a mesma performance corintiana do ponto de vista tático, Chico, com disciplina tática, o que é raro por aqui. Boa noite. É verdade, Celso, boa noite, Anitta. A gente se empolga quando fala do Tite, na verdade. É um trabalho sério, né? É um trabalho que tem que levar um programa só falando dele. Tanta coisa que ele já realizou, principalmente agora nesses últimos anos no Corinthians. Eu acho assim, que o Tite encaixou no Corinthians da mesma forma que o Tele Santana encaixou no São Paulo. Da mesma forma que o Filpo Nunes, no passado, encaixou no Palmeiras. Parece que é aquele treinador feito para aquele time específico, né? Como, vamos dizer assim, no Santos encaixou o Toninho Gordo. O Toninho Gordo era a cara do Santos. Encaixadinho no Santos, chapeuzinho no banco. Vocês não vão lembrar que isso é do meu tempo, né? Mas eu me lembro muito bem disso. Então parece que tem treinador que encaixa no time e fica ali. Que nem o Filipão, encaixou na seleção. Parece que a seleção brasileira nasceu para ser dirigida pelo Filipão. E o Tite no Corinthians tem demonstrado exatamente isso. Primeiro, porque é bom de vestiário. Segundo, não se mete em contratação, não faz pressão, não aceita pressão do empresário, nem deixa chegar nele essas pressões, entendeu? Ele sabe dialogar com a diretoria, ele sabe o quanto vale e o quanto ele merece. Então, tudo isso que ele de sucesso dá um senso de justiça. E o jogador, principalmente que atua no Corinthians, ele pede por isso, né? Ele quer um espaço para mostrar o que sabe e onde pode chegar. E é que o Tite tem feito. Então, parabéns ao Tite. O Tite realmente, só uma coisinha dizendo, de todos os treinadores gaúchos, ele é aquele que mais no ataque joga, por incrível que pareça. Mais no ataque joga, e agora mais do que nunca. Agora ele adiantou a zaga do Corinthians para jogar na intermediária, você pode reparar isso aí. Coisa que o Paulo André disse aqui no Mesa Redonda. Não sei se você estava, Anitta. E é exatamente como jogam os times europeus, que disse o Celso, adiantando, compactando o time, né? Espremendo, diminuindo o espaço do campo, né? E ataca em bloco, defende em bloco. Ataca em bloco, defende em bloco. Quer dizer, isso aí nenhum time brasileiro faz. O Corinthians faz.
E você, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Já é sobre a decisão da Copa Libertadores da América. Quem será o campeão? O Atlético Mineiro ou o Olímpia do Paraguai? Acesse e vote, o resultado sai no programa de amanhã, tá? Celso? Claro que o povo brasileiro, boa parte da torcida quer ver o Atlético campeão, né? Ficaria muito feliz com isso, mas acho que da Olímpia. Chico? Empate e pênalti. Empate da Olímpia. Não tem pênalti. Espera um pouco, não entendi. Lá foi 2-0 para o Olímpia. Certo. Se der empate... Não. Empate você diz. O Atlético fez 2-0, 3-1. 2-0, né? Não, ganha 2-0. 2-0. E aí vai para pênalti. E aí só Deus sabe. Estou proibido de achar o que eu penso. Por quê? Então por quê? É porque... Como é que eu vou dizer para você? Censura? Não é censura. Tem os torcedores muito idiotas, entendeu? Que não entendem o que a gente diz aqui, entendeu? Então, é melhor eu ficar na minha. Vai para pênalti. Não, eu quero entender melhor. Quando você porque falou assim, isso... vai para pênalti... Não, o torcedor devia ir para aquele lugar mesmo. Agora, o jogo vai para pênalti. Tá bom. Estamos aqui para falar, né? Futebol internacional, o Barcelona já tem o novo treinador definido. O técnico que comandará os Grenás vem da Argentina. O Barcelona confirmou na manhã desta terça-feira o nome de Gerardo Martino como novo técnico da equipe. O treinador de 50 anos estava no comando do Newell's Old Boys, time eliminado na semifinal da Libertadores pelo Atlético Mineiro. Ele será o quarto argentino a dirigir o Barça na história do clube. Gerardo assinou um contrato de 2 anos com o time catalão. A decisão por Martino não deixa de ser uma surpresa. O nome mais falado pelos lados do Barcelona era o de outro argentino, Marcelo Bielsa. O vice-presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, disse que está feliz pela escolha de Martino, mas deixou claro que Tito Vilanova ainda é um funcionário do clube. Ele disse que o Barça estará ao lado do espanhol em todo o tratamento e que a decisão pelo novo técnico é uma despesa inesperada, porém necessária. A estreia do novo técnico deve acontecer já neste sábado num amistoso do Barça contra o Vålerenga em Oslo, na Noruega. E ainda na Argentina, o novo técnico do Barcelona concedeu uma entrevista coletiva para se despedir do Newell's Old Boys e falou pela primeira vez como comandante do poderoso clube catalão. Por hecho del cual no tengo nada que decir, pero por hecho lamentable no se ha producido esta posibilidad de trabajo. Yo estoy muy agradecido de que la gente de Barcelona se haya fijado en mí, en mi cuerpo técnico, en el trabajo. Yo los pormenores de cómo fue la situación no las conozco en profundidad, pero no tengo ninguna duda de que Jorge y Lionel han tenido gravitación, de que seguramente han hablado con la dirigencia del club, seguramente le han pedido una opinión y bueno, y evidentemente hemos arribado hasta este final. Bom, meus amigos, olha aí, o Santos estava certo então, né? Esse tal de Tito, esse rapaz Gerardo aí, Martino. O Geraldo Martino, que era o que o Santos queria. Fez propostas e mais propostas para ele, até ficou de estudar, que queria 6 meses para entender melhor o futebol brasileiro, tal, e pediu esse tempo e talvez ele até assumisse o Santos. Mas, evidentemente, que chegou o Barcelona, né? Chegou o Barcelona, exatamente porque o Tito Vilanova abriu o jogo, disse para todo mundo que está com câncer, ele precisa se tratar. Então, surgiu oportunidade. E não dá para não dirigir o Barcelona, até entendo ele, né? Ele não queria dirigir o Santos porque não conhecia direito o futebol brasileiro. Mas ele não pode falar isso do futebol espanhol, que todo mundo vê pela televisão e assiste, vê como joga e tal. E, evidentemente, o fator língua também ajuda muito, né? Hoje me perguntaram, acho que foi a Anitta, né? Que perguntou hoje, porque, foi o Gust, o Lucas Gust, perguntou por que um treinador argentino vai dirigir o Barcelona e um treinador brasileiro não vai? Aí, simplesmente o Montanha, meu filho Montanha, que você conhece muito bem, o querido Vicente, disse assim, é simples, o problema é a língua.
A língua é o espanhol, os dois falam a mesma língua, eles se entendem. E tem muito disso, sim, eu acho que é por aí. Facilitador, né? É um facilitador. Como, por exemplo, o inglês não veio para cá dirigir time de futebol nenhum. O único cara que veio para cá foi o alemão, que foi dirigir lá o Atlético Paranaense, o Matheus, né? E deu uma confusão danada, o cara arrumou uma amante brasileira, deu uma confusão. Você imagina, né? O cara chegou aqui, aquelas praias de Santa Catarina, o alemão foi dar uma volta todo brancão, chegou lá, aquela mulherada, o cara não aguentou. Aí deu uma confusão, saiu tal, mas não deu certo. Então, como não dá certo a gente ir para lá, porque a gente não fala a língua deles, não dá certo eles irem para cá, porque eles não falam a nossa língua. Então é mais ou menos por aí. Eu discordo um pouco dessa tese, né, com todo respeito. Acho que tem a ver com produção mesmo, com produtividade. Os técnicos brasileiros não têm o mesmo prestígio que os jogadores brasileiros. Não é o problema da língua, até porque o Filipão trabalhou na Inglaterra. O Joel Santana foi técnico da África do Sul, com aquele inglês macarrônico dele. Aquele inglês dele então era língua se maravilhoso. ajusta. O Luxemburgo foi trabalhar no Real Madrid. É que realmente os técnicos daqui não gozam do mesmo prestígio. Um ou outro, Mano, por exemplo, foi cotar para trabalhar no futebol europeu, deve estar no Corinthians. O Tite recentemente foi cotado para dirigir a Inter de Milão, mas isso fruto de um trabalho bem executado. Mas um ou outro. Uma das coisas mais engraçadas do mundo, depois de ver o Joel Santana dando entrevista em inglês, era o Luxemburgo dizendo para o Beckham que ele tinha que chegar na linha de fundo e cruzar. É a coisa mais engraçada do mundo, né? A gente via que era gozado, que era esquisito. O Luxemburgo falando inglês, aquele jeito dele, né? E aí, de repente, ele fala, isso aqui é baralho! Aí, quer dizer, os caras não entendem nada. Né? Para imitar o meu querido Macarrone, né? O meu querido Porpetone, que é super engraçado, e que imita o Luxemburgo. Quer dizer, não dá, né? Não dá. O Luxemburgo, né? E com o Beckham, com o Zidane, era esquisito, né? Não, era botar feijão no caviar. Bom, já pensou que comeu feijão com caviar? Gostoso, né? Deve ser sensacional. Sobre o Martino, Chico, eu acho que ele foi elegante com o Santos. Porque na Espanha também surgiu a informação que o Real Madrid procurou o Martino e ele também disse não. Então, muito provavelmente, ele já deveria ter sido sondado pelo Barcelona ou alguma possibilidade. Olha, o Tito não está bem, então pensamos em você como uma das opções. E aí ele decidiu se preservar. E achei humilde da parte dele. Teve influência, assim, do Messi, do pai dele. Ele não sabe dizer quanto foi essa influência, como foi a conversa, mas o dedinho do camisa 10 do Barcelona fez parte do negócio. E o Santos continua muito bem, obrigado, sem ele, né? A torcida do Boca Juniors, do nosso querido apresentador Celso Cardoso, voltou a virar caso de polícia, verdade, nesse final de semana. Vamos dar uma olhada. Mais uma vez, o futebol argentino estampa os noticiários policiais. No último domingo, 2 torcedores do Boca Juniors morreram depois de um confronto entre facções da mesma torcida, a Barra Brava. O confronto começou antes do clássico contra o São Lourenço pelo torneio de inverno. Houve o tiroteio e a partida foi suspensa. Os nomes das vítimas não foram divulgados, mas sabe-se que foram 2 homens, um de 35 e outro de 45 anos. As mortes aconteceram um mês depois do episódio envolvendo Javier Jerez, torcedor do Lanús, que morreu após levar um tiro de bala de borracha desferido por um policial durante o jogo contra o Estudiantes de La Plata. Bom, é caso de polícia mesmo. O caso de violência entre as torcidas organizadas da Argentina é até pior no Brasil. São criminosos que estão incorporados, infiltrados nas torcidas. Muitos já foram presos, outros estão aí com pedido de prisão expedido pela Justiça. Há um combate rigoroso. Só que, assim como acontece no Brasil, Chico, o crime organizado tem tentáculos em todas as partes, inclusive no judiciário. É verdade. Infelizmente, nós temos até aqui um rapaz que fez um trabalho muito bom na Argentina e escreveu um livro, né? Sobre a 12. Sobre La 12, né? Que que significaria aí o 12º jogador, que é a torcida do Boca. E a principal uniformizada do Boca Juniors. Que é a principal uniformizada do Boca Juniors. E aquilo lá realmente é uma máfia, né? Um crime organizado onde vale tudo. Tráfico de droga, arma, influência
ministros, com deputados. É realmente uma coisa assim triste, pior que aqui. Então, duas facções se pegaram a tiro, se imagina. Então, aí só podia dar nisso aí. São bandidos mesmo. Fizeram do amor que o jogador tem ao clube um ato de bandidagem, né? Uma inversão total de valores, né? O futebol não é para isso. O futebol é para você ter amigos, para você fazer amigos, para você torcer, para você extravasar. E não necessariamente para usar aquilo como arma contra o outro, né? Contra um cidadão igual a você. É complicada a situação, mas já que pegaram, puseram na cadeia, fizeram muito bem. Tomara que não soltem mais, né? Deixa na cadeia, deixa apodrecer na cadeia. Esse não serve para conviver em sociedade. No último final de semana, a Associação Craques para Sempre reuniu ídolos do passado de clubes paulistas em um evento com um objetivo bastante nobre: arrecadar fundos para que a entidade volte a ajudar milhares de crianças da periferia aqui de São Paulo. Veja como foi na reportagem de Adriano Dolfi. Craques como Ademir da Guia, Serginho Chulapa, João Paulo, ex-jogadores em ação no local onde nasceram para o futebol, o campo de várzea. É aqui que você aprende, aqui que saem os craques, é aqui que você começa a ter aquela grande escola da malandragem, né? Então, infelizmente, isso está faltando. Infelizmente, muitos sumiram, né? A gente não tem mais espaço, mas é bom que ainda tenha locais assim. Que acho que no futuro eles vão mudar de alguma forma. Eu vivi uma época de ouro de jogadores justamente pelos espaços que nós tínhamos na várzea. Hoje é muito raro. O futebol da várzea, os campinhos de terra estão cada vez mais raros. Aliado a isso, outro problema: o trabalho social realizado pelos ex-jogadores, tirando crianças das ruas, foi extinto pela prefeitura no ano passado. Nós tínhamos um contrato com a prefeitura, que a gente prestava serviço para a prefeitura nas periferias. Enquanto os campos não eram sintéticos, a gente trabalhava. Aí o campo começou a melhorar e nós fomos nos tirando e nós aceitamos esse tipo de atitude e agora nós estamos sem trabalhar. Se Deus quiser, volta a cooperativa, né? Que esses jogadores que estão fazendo um bem para o nosso país, um bem para São Paulo principalmente, e consequentemente dá trabalho, aquele trabalho excepcional que eles iam fazendo, que muitos moleques saíram da rua por causa disso. Sempre que você senta com o político hoje, a promessa é do resgate, mas a gente está vendo que está tudo parado, né? São Paulo não reage para nada, principalmente essas secretarias que você está procurando fazer um levantamento, você vai ver que está tudo parado. Infelizmente é dessa forma e a gente não pode aceitar. Quem trabalhava com os garotos vive hoje o desemprego e, claro, o medo que muitos desses jovens se envolvam com drogas e a criminalidade. Nossa preocupação é em torno das crianças, as crianças que nós trabalhávamos na periferia. Se você for fazer um levantamento, faz mais de um ano praticamente que essas crianças pararam, saíram de ter aquilo que eles mais gostam, de jogar uma bola. É um trabalho muito mais social para essas crianças, porque são ídolos que deixaram uma marca positiva dentro do futebol. Entre as peladas, o reencontro com antigos colegas e um belo churrasco, a chance de, pelo menos neste final de semana, receberem um pouco de alegria e ajuda. Fica o apelo para os políticos, autoridades e empresas, para que o futebol da várzea não vire poeira. Meus amigos, infelizmente não são só médicos que não querem trabalhar em centros mais distantes do Brasil e falando especificamente da periferia da cidade de São Paulo. Porque muita gente não tem segurança para trabalhar nesses lugares, entendeu? Então fica ali abandonado a Deus dará. Mas os jogadores de futebol, eles podem se dar o luxo de ir em qualquer canto aqui de São Paulo, em qualquer zona de São Paulo, porque vão ser sempre bem recebidos. É casa de Ademir da Guia, Basílio, Serginho, o povo gosta deles.
seja lá quem for, as comunidades os recebem muito bem e os tratam muito bem. E que era uma arma para você, como governo, tentar fazer alguma coisa pela sociedade abandonada, principalmente pelas crianças, como disse o Basílio. E acompanho os trabalhos do Basílio e principalmente do Sérgio Chulapa e sei como eles trabalham e como eles fazem. É exatamente isso, é mostrando que como se joga futebol, ensinando a criança, despertando o lado bom das pessoas, né? E não o lado mal. Mas infelizmente a Secretaria do Estado nossa não liga para isso e muito menos a municipal. Eu não sei para quem eles legislam e para quem eles governam. Não é para o povo, de jeito nenhum não é para o povo. Os trabalhos na Arena Corinthians continuam a todo vapor. Com 82% das obras concluídas, a nova Casa do Timão começa a receber detalhes no acabamento. Veja aí na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Quase 27 meses de obras. Atualmente, mais de 1.500 trabalhadores. Número que já superou a casa dos 2.500. 10 horas diárias, de segunda a sábado de operações. Superados 82% de execução do projeto. Arena Corinthians, palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. A semana começa com colocação de vidros na parte oeste. Sintam só o gramado. Já sofreu a primeira poda. A cada dia está mais bonito. E tem também parte de estrutura metálica que começa a ser colocada aqui, exatamente onde estamos. Ou melhor, sobre nossas cabeças. Para contar mais, está aqui o engenheiro dos sonhos, das premonições, o engenheiro corintiano que imagina um dia aqui final de Libertadores da América. Isso vai ser antes ou depois da abertura da Copa? A Libertadores? Acho que depois, né, Gurian? Agora depois, né? Agora é depois, porque para a Copa. É verdade. Agora, essas partes que nós relatamos aqui são as novidades desse finalzinho de mês de julho, porque em agosto vai ter uma arrancada grande por aqui, Ricardo. Com certeza, o ritmo continua intenso. Esses pontos que você falou são importantes para nós. O gramado, o primeiro corte, permite com que a grama enraize de uma forma mais rápida. Já colocamos adubo, vermicida. Iniciamos a montagem dos vidros lá na fachada oeste, que é a fachada principal da arena. Cada vidro desse tem uma peculiaridade e foram vidros produzidos fora do Brasil, na Itália. Exatamente. Então, se nós olharmos aqui, cada uma dessas 1.350 peças, ele é diferente uma da outra. Por quê? Porque como essa fachada ela é curva nos dois sentidos, seja no longitudinal, que tem 230 metros de comprimento, seja na altura, que tem mais de 30 metros de comprimento, cada peça dessa, ela precisa ser moldada em alto-fornos, que infelizmente no Brasil nós não temos essa tecnologia. Então nós tivemos que trazer de fora e eles já começaram a chegar no país e nós já começamos a montar aqui na fachada. Começou também a parte de colocação de forro? Os acabamentos aqui no lado leste bem adiantado, a parte do piso dos camarotes também, revestimento de piso e parede praticamente sendo finalizado e iniciando a parte de teto, ou seja, bastante gente envolvida e bastante atividade aí já aparecendo. Hoje não tem mais o turno da madrugada, mas tem uma equipe de 60 homens aproximadamente trabalhando na montagem dessa parte de cobertura que você relatou há pouco. Exatamente. Nosso maior efetivo hoje trabalha das 7h30 às 6 horas da tarde, mas temos um grupo aí de quase 60 pessoas com o foco principal na estrutura de cobertura, a parte metálica da cobertura. Estaremos colocando outras atividades aí de acabamento ao longo dos próximos meses, justamente por causa da interferência de uma atividade com outra, mas isso vai ser gradativamente. Engenheiro, explica um pouquinho o que essa máquina está fazendo aqui. Aqui já é o início da colocação dos assentos. Então ela está fazendo esses furos, onde serão fixadas as bases, e aí vem um sistema de longarina onde fixam os assentos. Então já fizemos o lado leste, o lado norte e o lado oeste. E agora estamos furando as primeiras 5 fileiras do lado sul. Uma distância de 9 metros de onde sentará o torcedor na última fila aqui da arquibancada para o final do gramado. Exatamente, e com uma interação bastante grande aí com o evento, com o jogo de futebol. Então, são 9 metros separados por um gradil de 1,10 m de altura, que você vai ter uma interface boa entre o jogador e o torcedor. É a Casa Corintiana mais pertinho da entrega da chave. Precisa, né? E nós estamos há aproximadamente 6, 7 meses de concluir a obra e os trabalhos vêm sendo realizados a contento.
Vai ser o estádio mais bonito do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu só espero que o entorno de Itaquera corresponda também a essa expectativa, né? É essa a grande dúvida. Mas acredito que até lá a coisa vai. 2 jogos abrem essa noite a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Icasa recebe em Juazeiro do Norte o Joinville. Em Arapiraca tem Asa e Bragantino. As partidas começam às 9 horas. Um dia histórico para o Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos, disputado na Espanha. Depois de subirem ao pódio no final de semana com a prata e com o bronze na maratona aquática de 5 quilômetros nessa terça-feira, as brasileiras Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha repetiram a dobradinha na prova dos 10 quilômetros, mas agora nas posições mais altas do pódio, é isso mesmo. Poliana foi medalha de ouro com o tempo de 1 hora, 58 minutos, 19 segundos e 2 décimos. Ana Marcela foi prata apenas 3 décimos a mais do que a compatriota. Foi a primeira medalha de ouro do Brasil nessa edição. Confira depois mais informações, caso você se interesse pelo Mundial de Esportes Aquáticos, lá no site gazetesportiva.net. Thiago Oliveira, conta pra gente os destaques todos aí do Super Esporte dessa quarta-feira, por favor. E aí, Anitta, fala turma ligada no Gazeta Esportiva? Todo mundo passando frio por aí, né? Mas aqui no Super Esporte, a gente esquenta com as novidades do São Paulo que enfrenta o Internacional no Morumbi, hein? Será que o tricolor consegue acabar com a má fase e o jejum de vitórias? Da Libertadores, chegou a hora. O Atlético vai pra cima do Olímpia no Mineirão em busca do título inédito. O programa tá legal demais e eu espero por vocês amanhã, meio-dia, com o nosso Super Esporte. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem pelo nosso Twitter, @Gazesportiva, pelo meu, @Anitta Pasques, pelo do Celso Cardoso. @Celso Cardoso. Pelo do Chico Lang. Chico Lang Real. E você também pode visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV, e no Facebook, a nossa página é facebook.com/G Esportiva.net. Um beijo para o David Felipe, para o Carlos Alberto Silva, para o Hudson, o Mário Sérgio Fischer, para o Marcinho, para o Wellington Lima, para o Marcelo Macedo, para o Marcos de Amparo, para o Lucildo, para o Thiago Monteiro, enfim, Rodrigo, Lô. Amanhã eu mando mais beijos. Celso, algum? Não, sintam-se todos abraçados e vamos seguir. Tá bom. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva e daqui a pouco a preparação do Galo para o jogo mais importante da história do clube. Sob frio, o Corinthians treina de olho no tricolor e as notícias de Palmeiras e São Paulo. A gente volta já. E a torcida do Atlético Mineiro continua em contagem regressiva para a decisão contra o Olímpia amanhã em busca do inédito título da Libertadores. O técnico Cuca segue preparando a equipe para o jogo que pode marcar a despedida de um dos principais jogadores do Galo. No treino do Galo, no Mineirão, a imprensa só teve acesso ao finalzinho da atividade. Ronaldinho Gaúcho estava, como sempre, sorrindo, a galera cobrando penalidades e o professor Cuca assistindo ao treinamento e pensando na vida. Que Bernard é bom, ninguém discute. O cara se negou a falar sobre a possibilidade de ser vendido. Só para lembrar, o jovem é desejado por 5 clubes europeus. É uma briga que não deve ser resolvida por menos de 60 milhões de reais. Ante uma partida tão decisiva como essa, contra uma final de Libertadores, eu não quero falar sobre isso, não tenho o que falar, eu estou somente focado diante essa final e o que vai acontecer comigo depois de quarta-feira no Atlético eu já não sei, não cabe a mim, cabe à diretoria. O menino antes era torcedor e agora, com 20 anos de idade, só pensa na partida de amanhã contra o Olímpia. Como se fosse o último jogo da minha carreira. Dar tudo o que eu posso, novamente não vai adiantar dar o seu 100%, vai ter que dar além disso, porque vai precisar disso, então eu vou dar o meu máximo, vou dar o que eu posso e até o que eu não posso, se é por mim, se é por meus companheiros, porque como eu disse, eu quero fazer história e eu tenho uma oportunidade grande agora e eu quero correr atrás disso, e então depende único exclusivamente da gente. Então a gente está ciente disso e a gente vai poder correr atrás e ter uma oportunidade grande.
Ben Arfa fala em tom de despedida, deve mesmo jogar no Arsenal da Inglaterra, pelo menos essa é a expectativa. O Atlético é um time muito forte, viveu um ano maravilhoso no ano passado, não ganhou o título brasileiro, é verdade, mas fez um belo campeonato. Na Libertadores da América também fez uma boa campanha. Nos últimos jogos é que vacilou um pouquinho, perdeu para o Newell's na Argentina, conseguiu reverter aqui e agora perde para o Olímpia pelo mesmo placar e vai ter que fazer o serviço jogando no Mineirão. É um jogo muito difícil, Chico. Talvez o caminho do Atlético seja o mesmo que você mesmo disse aqui por conta da classificação contra o Newell's. Fazer um gol no começo do jogo para abrir o caminho e trabalhar com os nervos da melhor maneira possível. Porque se não conseguir marcar um gol logo de cara, aí vai aumentando a ansiedade. O time do Olímpia é um time que não prima por uma qualidade técnica fantástica, mas é um time bem montado, joga certinho. É copeiro, tem tradição na Libertadores e vai cozinhar o galo, me permita o trocadilho, o máximo que puder. Porque senão cai naquilo que aconteceu com o Boca e Corinthians, né? A bola não entrou no começo, e aí depois o Riquelme foi cruzar a bola entrou. Então, precisa tomar cuidado com isso. O gol no comecinho do jogo foi a arma secreta da seleção do Felipão para ganhar a Copa das Confederações. Todo jogo saiu um gol logo de cara. Os caras desestabilizavam. Então o Atlético tem que fazer a mesma coisa, levar para pênalti, na humildade e tentar ganhar nos pênaltis na pressão. Tomara que dê certo. Santos agora. O Peixe teve problemas para viajar a Catalão, em Goiás, onde enfrenta o Craque pela Copa do Brasil nessa quarta-feira. O mau tempo em Uberlândia, Minas Gerais, onde a delegação alvinegra desembarcaria, provocou atraso no voo da equipe. O embarque só aconteceu no meio da tarde de hoje, por isso o treino que estava marcado para as 4 da tarde foi cancelado. Montijo, Cícero, Edu Dracena e Léo serão poupados e nem viajaram para Goiás. Sem jogos marcados no meio da semana, o Corinthians só pensa no clássico de domingo, mais uma vez contra o São Paulo no Pacaembu. Ai, meu Deus! O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a terça-feira do Timão. Graus no CT Joaquim Grava, mas a sensação de que o frio era bem pior. Estava ruim para a imprensa, o técnico Tite e, claro, os jogadores, que se esquentaram do jeito que dava. Mas a semana promete ser das mais quentes. Afinal, no domingo acontece mais um clássico entre Corinthians e São Paulo na temporada. E este será o 5º duelo. Foram 4 no ano, um empate e 3 vitórias do Timão. A gente estava comentando exatamente isso, né? No Brasil, a gente joga quase que um clássico por mês, né? Toda hora tem um clássico. É bom, mas corta um pouco do encanto, né? Da torcida ficar esperando o clássico, né? Porque uma semana atrás a gente jogou contra o São Paulo, agora vai jogar de novo. Corta um pouco, né? Mas é gostoso jogar um clássico, né? Então, vamos tentar essa vitória. Adversário que vem de 7 derrotas seguidas, 2 delas para o Timão na Recopa, mas nada de tripudiar com a má fase do tricolor. Um momento ruim, né? Acho que todo clube passa por um momento assim, é inevitável. E a gente não pode também estar aqui para ajudá-los, né? A gente tem que pensar na gente precisa de vitória. E nada é melhor do que uma vitória num clássico. O São Paulo precisa muito de uma vitória, principalmente num clássico. E a gente também. É uma final pra gente, a gente precisa vencer. Justamente para subir na tabela e chegar no nosso objetivo, que é estar no G4. Confiança em alta para que o Alvinegro vença o 3º jogo no Campeonato Brasileiro e lute por mais um título na temporada. Um clássico sempre muda tudo, né? Acho que uma vitória nossa vai nos dar um pouquinho mais de tranquilidade, além de subir na tabela, dá moral porque é clássico, né? Então, eu acho que no domingo uma vitória seria muito importante pra gente. E o tricolor tem várias preocupações antes de entrar em campo com o Corinthians, entre elas vencer o Internacional amanhã no Morumbi para amenizar um pouco a crise que parece que não tem fim. Hoje foi dia de mais um pequeno problema. Liberado para resolver problemas particulares, o meio-campo Paulo Henrique Ganso chegou atrasado, se desculpou,
e vai para o jogo. As informações do Tricolor com Luiz Henrique Gurian. Anitta, frio aqui no centro de treinamento do São Paulo Futebol Clube, na zona oeste da cidade de São Paulo. Termômetro de rua marca 12 graus, só que a sensação térmica por aqui é de 8, embora o clima esteja muito quente pelos lados do São Paulo. O Ganso, que chegou atrasado, 40 minutos, aí não tem problema não, é que ele tinha uma audiência judicial envolvendo a mãe da filha dele, não a atual esposa, e por isso avisou a direção do clube que chegaria atrasado, chegou, aqueceu, treina, o Jadson treina com ele, o Paulo Autor ainda não confirmou o time, mas o Paulo Miranda, de jogador titular, nem vai ser relacionado para essa partida de amanhã, às 9 da noite, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi. Eu estou aqui com o José Mansur, que é o assessor, ele não gosta que fale que é especial da presidência, mas quando o Juvenal Juvencio não assina, quem assina é ele. Agora, achei curioso quando o Alberto Batista falou assim, você vai ficar muito tempo? Aí você falou, não, são uns 2 minutos. Eu falei, opa, ele é assessor especial da presidente, já está falando com voz de presidente. Vai ser ele o candidato da situação? Não sei. Isso não vai ser definido agora, é um calendário político. O importante agora é que o Adalberto continue fazendo trabalho aqui no futebol, onde ele é muito importante, trabalha muito, é o primeiro a chegar aqui, é o último a sair, acompanha todas as atividades do time. É um trabalhador incansável e o mais importante para a gente é que ele continue fazendo o trabalho dele aqui, porque é um trabalho que a gente tem muita confiança que vai dar fruto e vai dar muita alegria muito rapidamente. Você falou em que ele continue fazendo o trabalho, porque surgiu há horas atrás que ele talvez pudesse ser substituído, que o São Paulo até estivesse imaginando em contratar um executivo remunerado para o futebol. Essa é uma prerrogativa do presidente, mas essa informação, uma coisa não, de forma nenhuma, obstaculiza a outra. O Adalberto pode perfeitamente trabalhar com um profissional do futebol, se essa for a decisão da presidência, ou continuar com essa função sem ser ocupada, como a gente tem hoje. De qualquer forma, o Adalberto é o nosso diretor de futebol, a pessoa que goza da nossa confiança e está aqui com a gente e vai estar com a gente todo o tempo. Você falou que uma coisa não tira a viabilidade da outra. Significa então que o São Paulo está pensando em contratar um executivo para o futebol? Significa que se o presidente fizer tomar essa decisão junto com a diretoria, esse executivo pode perfeitamente trabalhar ao lado, juntamente com o Adalberto, que é a fórmula perfeita. Mansur, só para encerrar, questão Douglas, lateral direito, Juan, lateral esquerdo, até o final do ano para a Lusa, vindo de lá o Luiz Ricardo. Essa negociação está em andamento. Não quero falar de nenhum nome que está aqui. Os nomes que estão aqui têm que ter confiança da gente, são grandes jogadores, têm que estar bem para jogar pelo São Paulo enquanto estiverem aqui. A gente só fala quando a negociação estiver concretizada. Os jogadores que estão aqui gozam da nossa confiança. Se tiverem que entrar em campo amanhã, no domingo, na viagem, onde for, tem que entrar e jogar bem. Obrigado então, Mansur. Boa reunião. Imagens, Claudio Braghini, André Antunes, Luiz Henrique Gurian, São Paulo, para a TV Gazeta. Eu vejo uma entrevista dessa, Chico, eu ia até voltar para você, é que gera um certo inconformismo. Primeiro, ele admite que tem uma negociação em andamento. Aí não quer falar o nome porque os jogadores que estão lá contam com a confiança. Ora, se contam com a confiança, por que vão negociar? Nessas horas, melhor não falar nada. É verdade. Estou errado? Não, está certíssimo. Então é um sinal que o ambiente continua tranquilo e ninguém sabe o que vai acontecer com o Tricolor. Agora lá no Corinthians todo mundo sabe o que vai acontecer. O time vai jogar completo de cabo a rabo contra o São Paulo domingo. Quem tiver estômago aguenta, quem não tiver, paciência. Gostei do que o Celso falou. Gostei. Time voando em campo, torcida empolgada, departamento médico pouco exigido. A fase no Palmeiras é uma maravilha, tranquila que só, como há tempos não se via, né? Mas na academia de futebol, nada de comissão técnica aliviar nos treinamentos, tá? Reportagem de Felipe Esboril. Ô, Gilson Klein, nem com chuva e esse frio todo você pegou leve. Os jogadores do Palmeiras treinaram normalmente na tarde desta terça-feira na academia de futebol, apesar deste clima aí. Quem voltou a impressionar a torcida e também a comissão técnica foi o meio-campo chileno Valdívia, com sua sequência de jogos. Já são 3 consecutivos. O quarto deve ser neste final de semana contra o Guaratinguetá. Mesmo assim, ele continua sendo poupado de alguns treinamentos, como na tarde desta terça-feira, mas pela manhã ele trabalhou normalmente com os demais companheiros.
Tudo isso para poupá-lo. A intenção da comissão técnica é fazer uma programação de treinos e jogos para que o chileno não volte a se machucar. Já a situação do volante Eguren ainda é uma incógnita. O jogador já treina com os demais companheiros, mas ainda aguarda a emissão do visto permanente de trabalho para poder atuar. A tendência é que ele consiga resolver essa situação até o final de semana. Meus amigos, o Valdívia merece, nesse comecinho, pelo menos aí, recomeço de temporada depois da Copa das Confederações, os parabéns. Afinal de contas, fez um gol, está jogando bem, ganhou do Figueirense lá fora, foi um resultado interessante em termos de segunda divisão. O Palmeiras recuperou, conseguiu chegar na liderança, apesar de estar com um jogo a mais que o Chapecoense, né? E eu acho que o Gilson Kleina está começando a dar uma cara de time para o Palmeiras. E todo mundo falando o mesmo discurso. Olha, o que importa é o ano do centenário. O ano do centenário, vamos voltar para a primeira divisão, vamos ter estádio, vamos fazer aquilo. Quer dizer, tem um objetivo, quer dizer, tem uma meta, né? Então eu acho legal. E o Valdívia está dentro desse clima. Então eu quero dar os parabéns para o Valdívia. Eu gostei desse retorno do Valdívia. E estou curioso também para ver o Allan Kardec nesse time como titular. Já jogou alguma coisa em Santa Catarina. Para mim tem tudo para ser titular. Ó, Valdívia, aí eu fico imaginando, o Valdívia está vivendo um bom momento também, aí eu fico imaginando quem que o Gilson Kleina vai tirar. Ele tem o Vinícius, que é um dos artilheiros do time na Série B com 3 gols. Tem o Leandro, que também tem 3 gols. Eu não consigo imaginar Vinícius, Leandro e Allan Kardec jogando juntos, a não ser que seja numa circunstância diferente, não para começar. Estou achando que vai dançar o Vinícius, apesar de ter feito gol em Santa Catarina e de ser um dos artilheiros do time na Série B. Mas esse é um doce problema, né? Claro. Quem eu vou tirar para deixar, né, o time melhor? Quer dizer, é muito melhor. É melhor do que faltar, é você tirar. Resultado parcial da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Quem será o campeão da Libertadores 2013, Atlético Mineiro ou Olímpia? Por enquanto está dando Olímpia 59,5%, resultado definitivo do amanhã, certo? A gente termina por aqui, você fica agora com o Jornal da Gazeta até amanhã, 6 da tarde. Uma boa noite, até amanhã. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento